cuidados que todo motorista de aplicativo deve ter ao conduzir um passageiro problemático. Vocês devem ter visto nas últimas semanas, nos últimos dias, que aquela repórter Raquel Scheherazade, acho que é assim o nome dela, difamou aí um motorista de Uber, pediu o banimento dele da plataforma por conta de uma discussão boba que eles tiveram durante o trajeto. E é esse tipo de coisa que faz com que a classe seja desvalorizada, né? Ela é uma pessoa pública que inclusive está concorrendo agora para deputada federal, já percebe-se que não dá, né? Porque uma pessoa que não pensa no bem-estar do outro, quer que o cara seja demitido da plataforma, e aí como é que fica? A família, os filhos vão passar fome, a esposa vai pedir esmola na rua, o cara vai trabalhar do quê? Né? E aí fica aquele questionamento, ele pode procurar outra coisa para fazer, mas a gente sabe que não é só assim. A gente sabe que o mundo é cão e a gente dá um duro terrível para conseguir se manter de pé. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, eu gostaria que você curtisse, comentasse e compartilhasse esse vídeo. Serve como reflexão. Eu também vou falar do motorista também onde os pontos, que são os pontos que eu procuro seguir para não cometer esses mesmos erros. Em primeiro lugar, uma câmera dentro do veículo. Eu também não tenho, esse erro é um erro crasso, né? É um erro que qualquer pessoa consegue ver que, principalmente sendo motorista de aplicativo, a gente passa por muitas situações nas quais a gente pode passar por um problema seríssimo se não tiver como provar. Vai ser sempre a palavra do consumidor contra da gente que está prestando um serviço. Ela foi muito infeliz nas colocações delas, porque ela estava cercada de muita raiva e de muito ódio por uma coisa que poderia ter sido simples de se resolver. Ela não foi largada num local, como ela falou, ermo, porque tinha iluminação, inclusive ela estava fazendo vídeo. Se fosse um local perigoso, ela não estaria fazendo vídeo, estaria ligando para a polícia em primeiro lugar. Mas ela se preocupou mais em difamar o rapaz, em mostrar a placa do carro, em expor a vida do cara mesmo. Ele até procurou um advogado, o advogado está tomando a frente desse problema que ocorreu. Ele foi na delegacia, foi lá fazer seu boletim de ocorrência, explicar o que havia acontecido, que estava com medo de ser exposto, e aí falaram lá para ele, achou o delegado, foi a delegada, que ela não faria isso, porque ela era uma pessoa pública, muito conhecida, tinha milhões de seguidores, ela não tinha por que fazer isso, mas ela fez. Ela expôs o cara, os fãs, sempre tem fã fanático, né, encontrar o rapaz na rua, e até aconteceu o pior com ele tá com medo de sair de casa. E isso é um problema, ele conta a versão dele de que ele tinha 5 estrelas de avaliação, depois dessa avaliação dele caiu, e eu não sei nem se ele não já foi banido, porque para a plataforma, infelizmente, nós somos números, máquina, robô, então, a depender do tipo de reclamação que aconteça lá, a gente pode pagar um preço alto. Eu já cometi alguns errinhos no início, né, de erros pequenos, nas quais a plataforma também sempre me deu alguns alertas e eu procurei corrigir ao longo do tempo e graças a Deus nunca mais tive nenhum tipo de reporte. Também ser reportado não quer dizer que você vai perder a sua conta assim. Principalmente se você for um motorista bem avaliado, acho que no caso dele eu não sei, por ela ser uma pessoa influente, né? E isso é um problema para nós motoristas, porque a gente sabe que tem aqueles passageiros que gostam de problema, a gente sabe que tem passageiros que são cheios de direito, eles não entendem que a gente está prestando um serviço, que a gente não é funcionário deles, a gente é funcionário da Uber, e a gente está dirigindo, fazendo ali aquela troca, a gente está prestando um serviço, então o nosso serviço tem que ser de excelência. Eu acredito que ela continua sustentando, eu procurei as redes sociais dela e ela colocou lá o código de conduta da Uber, que o motorista não pode deixar em lugar ermo e tal, e o cara não fez isso. Tanto é que onde ela tá filmando, ela disse que estava escuro, mas não estava tudo iluminado. E eu vi lá que ela colocou, aí ficou aquele robozinho da Uber falando quais são os direitos do consumidor e o motorista pode ser passível de perder a conta a depender do perigo, do grau. Então, eu não sei, acho que se for fazer uma investigação mais a fundo, e ele disse que a gravação está com a Uber, porque tem a gravação do aplicativo. Se você não sabe, tem essa função, e eu já vi onde é que tem, mas a gravação fica com a Uber. Ele pode solicitar mediante júdice, se for o caso, se precisar, né? Se acontecer alguma coisa com ele. Então, o meu conselho primeiro, tem uma câmera dentro do carro.
eu não tenho uma câmera veicular, mas eu tenho a do meu celular, esse celular aqui, que é o que eu uso para as corridas. O programa que eu uso, ele tem essa função de câmera escondida. E eu tenho usado bastante ultimamente, principalmente com viagens femininas. Viagens masculinas, os caras são mais tranquilos, a resenha, né? A gente conversa de homem para homem, fala ali um da vida do outro. Um ou outro que você percebe que tá mais fechado, você vê que não tem, que tá preferindo ficar na dele. E a gente respeita, isso é fácil de fazer. Eu acredito que ela foi muito infeliz, mas vamos falar um pouco do motorista também. Rapaz, a gente tá aqui no dia a dia, a gente pode simplificar as coisas, é tudo muito fácil de se resolver. A gente costuma problematizar e deixar as coisas mais difíceis porque muitas vezes a gente gosta. Ela pediu para trocar a estação de rádio. E na política da Uber, tem lá que a gente tem que perguntar o que é que o passageiro quer ouvir, a gente tem que perguntar se está tranquilo, a gente tem que oferecer, se você tiver uma balinha, uma coisa, para poder ter aquela experiência realmente positiva do motorista. Eu não ando com nada, né, de balinha, nem nada, embora eu já tenha pensado em comprar para oferecer, para ofertar justamente porque uma balinha você ganha 5 estrelas. A gente é isso, a gente precisa dessas estrelas. E ele não quis trocar porque ela queria ouvir os amigos na rádio da Band, não sei como foi, ele estava ouvindo outra rádio e depois, por fim, ele quis desligar o som. E ela se sentiu ofendida com aquilo. Eu acho que ela estava certa até o certo momento em que ela pediu e ele não atendeu. Após isso, após ela tentou, segundo ele, humilhá-lo, disse que ele é por isso que ia trabalhar de Uber a vida toda, que não seria ninguém na vida. Não temos como defender a fala dele porque não tem gravação. Se tiver, tá com a Uber, não sei se a Uber jamais vai disponibilizar para uma rede social. Mas o que ele conta é que ela humilhou ele e ficou falando que ele nunca seria ninguém e etc. E essas coisas que tem gente que tem potencial para fazer, embora ela seja muito famosa. Mas ele poderia ter evitado tudo isso colocando. Ele só está prestando um serviço, é daqui até ali. No máximo, a gente raramente pega uma corrida de meia hora. Nós pegamos sempre corridas, né, tranquilas. Então, é isso, sobre isso que eu quero falar com vocês. Para que você tenha em mente que a nossa vida, ela vale muito mais do que simplesmente o nosso trabalho, né? Vale muito mais do que simplesmente ter, digamos que, se indispor com o passageiro sem necessidade. Então fica aí o alerta para vocês. Procura sempre andar na linha e evitar desconforto com viagens curtas, viagens que a gente resolve com pouco tempo. Vamos para cima, mais um dia, final de semana chegou. E é isso aí, levar meus filhos na escola agora e começar a lida nesse instante. Já abasteci o carro como de costume, todo dia cedo. E hoje é mais um dia. Ontem, meta batida. Antes de ontem, meta batida. Todo dia, meta batida. Graças a Deus. Vamos pra cima. É nóis.